Vamos conversar um pouco sobre esse poder tão grande que o petróleo exerce sobre a humanidade, ao ponto de inclusive ditar guerras e mudanças geopolíticas. Nós sabemos que o petróleo ele é a base da produção de combustíveis no planeta. Seus derivados são extremamente importantes. Nós também sabemos que o petróleo ele é uma fonte de energia não renovável. Isso quer dizer que a natureza não consegue repor em um tempo hábil para que nós venhamos a utilizá-lo novamente. E ele é matéria-prima fundamental para vários setores industriais, sejam eles setores de químicos, plásticos e tantos outros. Bem, e ele tem inclusive um papel estratégico na economia e no desenvolvimento de vários países. Vide isso, nós temos toda esta cobiça que diz respeito ao petróleo, devido ao fato de nós termos vários países no mundo disputando o poder deste bem natural. Nós sabemos que mais de 60% das jazidas de petróleo do mundo estão nas mãos de países do Oriente Médio. Isso, em parte, para algumas nações do Ocidente, isso é inclusive um problema. E também nós sabemos que essa região do Oriente Médio ela é uma região historicamente palco de vários conflitos. Tanto é que se tu abrir o noticiário agora, nós vamos ver que na região do Oriente Médio você tem vários conflitos étnicos, políticos, conflitos de tantas outras formas que você conhece. E o petróleo vai se tornar, devido a isso, um importante componente nas questões geopolíticas. E ele vai funcionar muitas vezes como arma, como uma forma de os países do Oriente Médio pressionarem algumas das nações ocidentais, como por exemplo os Estados Unidos e tantas outras nações. Portanto, ele vai funcionar como arma nessa disputa de interesse. Você tem uma ideia? A partilha da Palestina, deixa eu colocar aqui, a partilha da Palestina em 1947, ela intensificou os problemas éticos e religiosos que já existiam naquela região. Deixa eu colocar aqui. A partir do momento que Israel é colocado neste barril de pólvora que nós conhecemos por o Oriente Médio, nós vamos ter uma infinidade de conflitos que estão sempre prestes a eclodir. E vários conflitos se sucederam nesse período. Só que no momento nós vamos destacar somente alguns deles para que tu tenhas conhecimento. Então, o que você precisa saber é o seguinte. Essa regiãozinha do mundo ela é responsável por 60% de toda a produção de petróleo do mundo. Isso aqui é utilizado como praticamente uma moeda de troca de vários países, como por exemplo o Irã, que é um país que tem pouquíssimo apoio de vários países da região ocidental do planeta, da Europa, e acaba que o petróleo é uma moeda de troca que o Irã tem nessa região. E se tu fores prestar atenção, na produção mundial ninguém chega nem próximo a não ser a Europa, especificamente essa região da Eurásia, mais especificamente essa região aqui que compreende a Sibéria, que é a maior produtora de petróleo depois do Oriente Médio, ninguém chega a esse poder. Pra você ter uma ideia, esses conflitos eles provocaram drásticas elevações no preço do petróleo. Tanto é que constantemente nós vamos ver o valor do petróleo sempre subindo quando você vai ter algum tipo de conflito naquela região. Sempre após uma guerra ou durante alguma guerra, nós vamos ter algum aumento considerável no preço do barril do petróleo. E, obviamente, isso afeta a todas as nações do planeta. Bem, que conflitos são esses que tem naquela região? Só para a gente ter uma ideia de quem são. Alguns desses conflitos mais importantes foram a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur e a Guerra do Golfo. O que é interessante é que cada conflito desse vai gerar um tipo de problema no que diz respeito a essa produção do petróleo. Só para ter uma ideia, esses conflitos eles geraram questões que ficaram conhecidas como choques do petróleo. Esses choques do petróleo foram quatro. Nós tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto choque do petróleo, e todos eles levaram à elevação do preço do barril do petróleo. Elevações consideráveis. Portanto, lembra-te que todo e qualquer conflito naquela região do Oriente Médio, ela leva sempre à elevação do preço do barril do petróleo, devido ao fato de eles terem 60% da quantidade de petróleo que nós temos no nosso
planeta. E as oscilações de preço, elas vão aumentar consideravelmente a procura por substitutos do petróleo, que nós já até abordamos em outras aulas. E é nesse momento, com essas oscilações, que vão surgir pesquisas para aquelas chamadas energias alternativas, como uma forma de você conseguir escapar dessa dependência do petróleo.